pensadores, vamos começar a nossa aula de filosofia do volume 2. Vamos lá? Viver e preservar. A natureza e a vida são temas que despertam muita admiração e curiosidade em pessoas de diferentes épocas e lugares. Agora é a sua vez de investigar esses assuntos e pensar sobre eles. Mas antes da gente ir lá para a próxima página, vocês vão observar essa imagem aí para mim, por favor. Tá bom? Vão analisar, né, direitinho. O que essas crianças estão fazendo? O que tem aí nesse globo? Vocês puderam observar aí a semelhança, né, com a aula de ciências? Vamos dar uma continuidade na nossa matéria? Olha só. Siga as orientações do seu professor para conversar com seus colegas sobre essas questões. No momento, nós não estamos em sala para a gente poder fazer essa conversa com os nossos coleguinhas. Vocês podem imaginar ou trocar ideias aí na casa de vocês com alguém da família, tá bom? Então, podem observar essa imagem aí, podem dar um pause para poder observar essa imagem com bastante atenção. Em que vocês pensam quando ouvem a palavra natureza? Registre a seguir algumas respostas representadas pela turma. É igual eu falei, né? Como nós não estamos em sala de aula, vocês podem pensar em algumas palavras, né? Ou algumas frases que vocês pensam quando ouvem a palavra natureza. E depois aí na número 2, em relação à natureza, vocês vão responder essas questõezinhas aí lá no caderninho de filosofia de vocês, tá bom? Podem dar um pause para vocês responderem com bastante capricho e bastante atenção, tá? Aqui na página 5, mostra alguns elementos da natureza. Vamos observar essas imagens aí? Olha só, tem uma imagem do Pantanal, né? Tem uma imagem de praia, imagem de deserto, uma imagem de geada, né? Podem observar aí com bastante atenção. Olha só que interessante nós temos aí embaixo. A natureza, ela é formada por tudo aquilo que constitui o planeta e que não foi produzido pelos seres humanos, né? Os animais, por exemplo, as árvores, os rios, né? A terra, nada disso foi produzido por nós, seres humanos. A natureza, ela é muito rica, variada e se apresenta de diversas formas em diferentes partes do mundo. Lembra lá da nossa aula de ciências, quando a tia Natália explicou sobre isso, dos diferentes ambientes? Então, é dessa forma que é a natureza, né? Por isso, em todos os lugares e épocas, inúmeras pessoas se dedicaram e ainda se dedicam a observar e investigar a natureza, né? Agora nós vamos falar sobre o olhar de filósofo. Os primeiros filósofos que se tem notícia viveram na Grécia Antiga há mais de 2.500 anos. A natureza era um assunto que despertava a admiração e a curiosidade desses pensadores. Eles costumavam fazer o quê na natureza, né? Observar cada elemento que eles viam na natureza, né? Eles começavam a investigar aquele elemento e depois eles começavam a pensar sobre aquele elemento. Como assim? Se eles viam uma folha, né, uma folhagem diferente,
eles faziam o quê? Eles pegavam aquela folha, observavam dias, né? Começava a ir mais a fundo sobre aquela folha e depois eles começavam a pensar sobre ela, né? Como ela surgiu, por que ela veio de uma folhagem diferente, dentre outras perguntas que eles se faziam para chegar na descoberta, né? E foi assim que os primeiros filósofos fizeram descobertas interessantes a respeito da natureza. Agora, nos quadrinhos a seguir que vocês vão ler aí para mim, vocês poderão conhecer as descobertas de 4 filósofos gregos antigos. Eles se chamavam Tales, Anaximandro, Anaximenes e Heráclito. Esses 4 filósofos, eles fizeram descobertas interessantíssimas sobre a natureza. Vamos lá acompanhar para ver quais foram essas descobertas? Olha só aí, tem mais alguns quadrinhos, né, sobre as descobertas que eles fizeram. Moçada, aí tem o símbolozinho, né, da RA positivo, né, que vocês podem estar acessando aí para poder ver essas imagens aí em uma realidade aumentada. É muito interessante vocês colocarem o aplicativo para saber um pouquinho, né, e de uma forma bem lúdica sobre essas questões. Então vamos lá? Assim como esses filósofos, você já deve ter percebido algo interessante na natureza, não é? Agora, o que vocês vão fazer? Vocês vão ler essas perguntinhas aí para a tia e vão responder, tá? Aí na letra B, tá falando que com a orientação do professor, acrescente o quadrinho, uma colagem ou ilustração representando você e uma narração da cena. Nesse caso, vocês não vão precisar da minha orientação, tá? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão desenhar vocês aí e depois vocês vão escrever alguma coisa, né? Uma narração sobre a natureza, tá? Aí vocês não esqueçam de colocar o nome, né? O seu nome nesse quadrinho aí, tá bom? Moçada, a nossa aula de filosofia termina aqui e nós aprendemos muita coisa hoje, né, sobre a natureza, tanto na aula de ciências quanto na aula de filosofia. Qualquer dúvida, vocês podem estar me chamando no WhatsApp, tá? Para poder estar respondendo essas perguntas, tá bom? Um beijo e até a próxima aula.